Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Quando a gente fala de dependência conjugal, a gente fala num sentido de que essa frase, ela surge muito na boca das mulheres, né? Quando você vai lá no YouTube, por exemplo, no Google, né, e digita lá a frase "não dependo de homem", que muitas mulheres gostam de falar, você vai achar várias, até músicas, né? Você vai achar até músicas com essa temática, né? Por exemplo, tem aqui, eu não vou citar aqui o palavrão, né? Mas diz assim o nome da música: olha, não dependo de homem pra P nenhuma, né? Aí tem uma outra aqui: não dependo de homem. Aí a frase é: passo meus perrengues, mas não dependo de homem nenhum, né? Aí tem uma outra música: mulher não depende de homem, né? E aí termina aqui o pedacinho que eu tô vendo aqui das pesquisas falando sobre a mulher independente, a mulher que não depende. E o fato é que tem muitas mulheres que gostam de falar dessa forma com o marido: eu não dependo de você pra nada, né? Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela contava de uma amiga dela que falou isso, que falava e vivia falando isso pro marido: eu não dependo de você pra nada, eu não dependo de você. Eu já conheci também mulheres, já aconselhei inclusive mulheres com esse problema, de ficar dizendo que não depende do homem pra nada, que não depende do marido pra nada. Eu me pergunto qual é o marido que ficaria feliz, não é, em ficar ouvindo a sua esposa dizendo pra ele que não depende dele pra nada, nem financeiramente, porque de fato tem mulheres que são, devido à sua questão financeira, profissional, a mulher ela é independente financeiramente, porque ela tem a sua profissão, ela trabalha, ela ganha o próprio salário, né? Então a mulher, de fato, nesse sentido, ela é independente, porque ela tem o próprio dinheiro. A gente conhece casais onde a esposa ela consegue ganhar mais que o marido. Eu conheço casais que a esposa ganha mais que o esposo, mas nem por isso ela fica dizendo pro marido que não depende dele pra nada. Ela não fica lá cuspindo na cara do esposo que não depende dele pra coisa nenhuma. Porque quando a gente fala de dependência, a dependência aqui não é só no sentido de questões financeiras. Eu vou dizer que eu não dependo dele porque eu ganho meu próprio salário. Então quer dizer que a minha esposa vai dizer pra mim que não depende de mim porque ela ganha o salário dela, porque ela tem o dinheiro dela. Isso não está correto. Na verdade, a vida conjugal ela é formada de uma codependência. Existe, na verdade, uma interdependência, né? Tanto o marido depende da esposa, quanto a esposa depende do marido. Não necessariamente numa questão financeira. E eu até diria que, ainda que a mulher ganhe mais que o marido, ela depende do marido. E ainda que o marido ganhe mais que a mulher, ele depende da sua esposa. Porque não se resume a uma questão financeira, essa dependência. Se resume a uma questão emocional. Se resume a uma questão, pode-se dizer, carnal. Não, mas tem mulheres que até dizem que até no sentido carnal não depende de homem, né? Porque quando eu quero prazer sexual, eu vou lá, eu mesmo me toco, eu mesmo... Aí a pessoa vai pelo caminho da masturbação, né? E tanto homens quanto mulheres vão por esse caminho. Mas calma aí, isso é assim mesmo? Será que a gente chega a esse ponto? E o que a gente vai ver nesse caminho, que muitas pessoas acabam indo por um caminho de egoísmo, né? A pessoa até diz que não quer ter um relacionamento para não ter que depender de ninguém, como se isso fosse alguma coisa boa, como se houvesse algum prazer, alguma alegria nisso. Veja que o projeto de Deus é, de fato, uma interdependência para a vida conjugal. O projeto de Deus é essa interdependência. Nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Um depende do outro. E talvez isso não precise nem de uma questão bíblica ou psicológica ou fisiológica para dizer que, é claro, é óbvio a dependência que um homem tem de uma mulher e a dependência que uma mulher tem de um homem. Então, quando a gente vê alguma mulher dizendo eu não dependo de homem nenhum, ou a gente vê alguém cantando eu não dependo de homem, a gente pensa, poxa, essa pessoa não sabe o que está falando. Ou então ela só está pensando no quesito financeiro. E mesmo que tenha uma questão de sucesso financeiro, isso não quer dizer que ela não dependa de um marido, ou que ele não dependa de uma esposa. O que Deus projetou, né? Aqui em Gênesis, no capítulo de número 2, vamos aqui aos fundamentos, né?
Vamos ver aqui a palavra, Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma colaboradora que lhe seja idônea. Não é bom que o homem, e aí a gente tem mania de falar só homem, gênero masculino. Não, aqui a amplitude, ainda que só existisse ainda nesse momento aqui só o homem, mas num sentido geral, genérico, está falando de ambos os sexos. Tanto não é bom que a mulher esteja só, como também não é bom que o homem esteja só. Não é bom viver sozinho. Então é bom você ter alguém para dividir a sua vida. É bom você ter alguém para dividir o seu dia a dia. É bom você ter alguém para dividir as suas alegrias. É bom você ter alguém para dividir as suas tristezas. É bom você ter alguém que compartilhe da sua vida, com quem você possa se dar e o outro possa ser recíproco e se dar também para você. Então essa relação de dependência, ela é necessária. Não tem nada de errado nisso. E tem uma passagem que está aqui em Eclesiastes que é muito interessante, né, que chama a atenção da gente para essa questão. Tem pessoas que não dependo, eu não preciso, né, eu não tenho necessidade de ter alguém do meu lado. Olha o que diz aqui em Eclesiastes no capítulo 4. Olha só, versículo 8. Há um homem que está só e sem sucessor, que não tem filho nem irmão, mas nunca cessa de trabalhar, nem seus olhos se saciam com suas riquezas, nem se pergunta para quem eu trabalho, e privo a minha alma do bem-estar. Também isso é vaidade e triste tarefa. E aqui a gente já pega algumas coisas. Há um homem que está só, há um ser humano, há uma mulher que está só, há uma pessoa que vive sozinha. Não dependo de nada. Mas calma aí, a pessoa está privando a sua alma de um bem-estar, porque é um bem-estar você ter uma pessoa do seu lado. Versículo de número 9. Melhor é 2 juntos que um sozinho, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Se um cai, o outro levantará seu companheiro. Ai, porém, do que estiver sozinho. Ai, porém, do que estiver sozinho. Se cair, não haverá quem levante. Também se 2 dormirem juntos, olha aí, marido e mulher, mulher e marido, se 2 dormirem juntos, aquentar-se-ão mutuamente. Mas como se aquentará o sozinho? Se alguém prevalecer contra um, 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 fios não se arrebenta facilmente. Creio que esses 3 fios, um é o esposo, o outro é a esposa e um é Deus. Então veja, é uma relação de dependência, interdependência, porque não é bom que o homem esteja só. Então eu acho que você, esposa, um conselho que eu quero te dar é esse. O seu marido vai se sentir muito mais feliz, muito mais motivado, se você, ao invés de ficar dizendo não dependo de você, você abrir a sua boca e dizer eu dependo de você. Você vai ganhar muito mais dizendo e expressando a sua dependência do seu esposo do que ficar dizendo que não depende dele para nada. Você ganha muito mais no seu casamento, deixando claro para o seu marido o quanto você depende dele, do que ficar dizendo que não depende dele. Você, marido, vai ganhar muito mais deixando claro o quanto você depende da sua esposa do que ficar dizendo que você não depende dela para nada. O ganho é muito maior quando o casal reconhece essa relação de interdependência que existe entre eles. Deus abençoe a sua vida. SOS Vida Conjugal.